Em Mateus, diz que o reino de Deus é tomado à força, ou seja, por esforço, a importância do esforço. Pela perseverança, também, Tiago, feliz é o homem que persevera na provação. Então, a importância da perseverança. Então, são todas marcas que Deus dá àquela igreja que são marcas boas. Mas tem uma coisa que aquela igreja abandonou. E note que o texto fala abandonou, não fala perdeu. Ela abandonou o primeiro amor. Então, mesmo em meio a grandes qualidades, mesmo em meio a coisas boas que são feitas, e legal, tem que continuar fazendo mesmo obras, perseverando, tendo esforço, mas não pode abandonar o primeiro amor. Porque, por fora, aos olhos humanos, a gente poderia olhar para a igreja de Éfeso e falar, está correndo tudo bem, olha, realizam obras, são esforçados, tem muita perseverança. Aos olhos humanos, aquilo parecia muito bom, mas Deus sonda o coração de cada um. Deus conhece a gente no nosso íntimo, por dentro, e Ele sabe qual realmente é a intenção do nosso coração. E se aquilo que estamos fazendo, se aquele esforço que estamos tendo, aquela perseverança, aquelas obras são feitas com amor, são feitas para Cristo e não para olhos humanos. Aparentemente tudo corria bem em Éfeso, mas Deus sonda nossos corações. Ele declara então para a sua igreja, porém contra você tem o seguinte, você abandonou o primeiro amor. Éfeso esfriou, abandonou o primeiro amor. Primeiro amor, a gente fala sobre relacionamento. Éfeso podia fazer grandes coisas, podia ter grandes qualidades, mas ela abandonou algo muito importante, que é o relacionamento. Éfeso, às vezes, podia conhecer a verdade, podia ter muito contato, mas não tinha relacionamento, tinha abandonado o relacionamento. Quantas pessoas, às vezes, na nossa vida, nós temos contato? No seu celular, você deve ter inúmeros contatos. Sabe o número, às vezes pode até saber o endereço da pessoa, mas com quantas pessoas realmente nós temos relacionamento? Conhecemos pelo nome, conhecemos a pessoa desde pequeno, nos relacionamos de fato com aquela pessoa. Então, Éfeso tinha abandonado o relacionamento, ela tinha contato, tinha obras, fazia grandes coisas, mas tinha abandonado o relacionamento. Relacionamento é diferente de contato. O contato fala sobre o exterior, relacionamento fala sobre o interior. Hoje, mais cedo no PG, a gente até discutiu sobre a questão da finalidade, por que fazemos as coisas. Se aquelas obras que fazemos, aquela perseverança, aquele esforço, tudo que fazemos, tem um fim nele mesmo, ou seja, simplesmente pelo fazer, aquilo não tem validade. Mas se aquilo que fazemos tem fim não em nós, não nas coisas, mas em Deus, isso tem muita valia. A história de Maria e Marta nos retrata bem isso. Né? Marta quis servir ao mestre, mas ele diz, Marta, Maria escolheu a boa parte. Às vezes, quantas vezes nos encontramos com muitas atividades, muitas coisas para fazer, com muitas pendências, e sim, é bom que a gente sirva o reino de Deus, é muito bom, mas para qual finalidade? Por que estamos fazendo aquilo? Será que é para poder exaltar a glória de Deus? Será que é para poder levar o evangelho mais longe? Levar o evangelho para outras pessoas? Ou estamos fazendo aquilo dali por uma simples obrigação, por uma simples... eu faço todas as semanas, venho para a igreja todas as semanas. Não, cadê aquele primeiro amor? Cadê aquele primeiro amor? Aquela vontade que você tinha de acordar cedo, de orar, de chegar na casa de Deus com alegria, de buscar a Deus com alegria. Cadê aquela vontade que você tinha de ir até tarde da noite lendo a Bíblia, não tinha nem sono. Agora, ler a Bíblia para poder dormir, porque dá sono. Cadê aquela vontade? Cadê aquele primeiro amor? Cadê aquele deleite na palavra do Senhor? Em João, capítulo 15, versículo 13, vai dizer, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Deus
se revelou através da palavra dele. Deus se revelou a nós através da sua palavra. Ele se deu a conhecer para nós. Porque o que Deus busca de nós é um relacionamento. O que Deus busca de nós é um relacionamento profundo, sincero. Ele não quer que nós façamos algo simplesmente por fazer, mas Ele quer que a gente seja um amigo, que a gente deposite para Ele nossas frustrações, que a gente tenha um relacionamento profundo com o Pai. Em Lucas, capítulo 15, nós temos a parábola do filho pródigo. E essa parábola, ela evidencia muito o que acontece às vezes com a nossa vida, né? Eu vou pedir para os irmãos para abrirem em Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Amém? Diz assim: a parábola do filho perdido. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vamos parar por aqui por um instante? A gente vê aqui na história do filho pródigo que o quê? Aquele filho, ele tinha uma herança. Ele não precisava se afastar do pai. Mas ele acabou perdendo o prazer de estar com o pai. Ele se afastou do pai. E pegou a herança dele e gastou tudo. Aqui nesse texto, nós podemos ver as 2 maneiras de como o amor ele pode se esfriar. A primeira maneira, que é a maneira que a gente sempre tem aqui, né, mais claro no texto, é a do filho mais novo, que é uma forma abrupta. Pai, vou sair de casa, não quero mais. É uma forma abrupta. Mas se a gente continuar no texto, e vamos continuar agora aqui no versículo 21, diz o seguinte: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Vamos parar por aqui? Então, aqui com o filho mais velho, a gente consegue ver o segundo modo de como o amor se esfria, como a gente se afasta. O primeiro do filho mais novo ali é uma forma abrupta. Ele foi, bateu as portas, saiu de casa, foi uma forma abrupta. Mas o segundo filho, o filho mais velho, foi algo silencioso. Ele estava na casa do pai, ele estava com o pai, mas o amor dele
havia se esfriado. Ele criou uma mágoa no coração. Tanto que quando o irmão volta, o próprio irmão volta, ele não consegue se alegrar com isso, porque ele havia criado uma mágoa no coração. Então, a pior forma que a gente se afasta, às vezes, dentro da própria igreja, essa é a pior forma, porque a gente não percebe. A gente está na casa do Pai, está tendo com o Pai, está andando com o Pai, mas estamos nos afastando, estamos criando mágoa, estamos não frutificando, não estamos gerando frutos. E refletindo em cima dessa palavra, né, algo que assim, me chama muita atenção é como as pequenas coisas mudam ao nosso redor e a gente não consegue perceber, né? Até a questão de histórias, os historiadores, sempre que eles vão traçar algo que está acontecendo atualmente, eles olham de longe, eles veem um ponto de uma história longe, para poder entender o que acontece hoje em dia, porque a gente, no momento presente, não consegue ter muito essa percepção do que está acontecendo. Quando você tem um filho pequeno, por exemplo, você vê o filho todos os dias, né? Todos os dias está vendo o filho ali, e ele está crescendo, está crescendo, está crescendo. Todo dia está vendo ele, está crescendo. Mas você não percebe o crescimento dele às vezes. Aí você vai pegar uma foto, ou então alguma pessoa vem na sua casa e fala assim, puxa, cresceu muito. Por quê? Porque aquela pessoa ela conseguiu ver de longe, com o tempo, com uma distância. Mas às vezes a gente, dentro da nossa própria casa, não consegue perceber essas mínimas mudanças. Eu até acho engraçado, não sei se os irmãos sabem aqui, qual é o animal que mais foge no mundo? Tem um animal que mais foge. Foge. Aí pode pensar às vezes que é o gato foge muito, né? Gato, cachorro, não sei, papagaio foge muito. Mas o animal que mais foge é o jabuti. É o jabuti. Porque o jabuti, você está aqui conversando, falando alguma coisa, ele está ali. Aí você, ele está ali, está tranquilo. Ele é devagar, ele anda devagarzinho. Aí você volta a conversar, quando você olha, já não está ali, ele está lá. Ele já está em processo de fuga. E você não está percebendo. Aí quando você se dá conta, está olhando aqui, acabou, já fugiu. Então as pequenas coisas, as pequenas mudanças, são... o cliente jabuti, mas não é questão de carapaça nem de ser lento, não. Mas as pequenas mudanças são as mais perigosas. Porque essas pequenas mudanças a gente não consegue perceber. No texto, em Apocalipse, antes de João falar para a igreja se arrepender, o que ela diz? Lembre-se de onde você caiu. A importância de lembrar de onde você estava, de lembrar daquilo que você fazia, de lembrar do amor que você tinha pela palavra de Deus, do amor que você tinha pela casa de Deus. Nós nos esquecemos, somos humanos, nós esquecemos, mas Deus não se esquece de você. Deus não esquece aquilo que Ele prometeu para você. Então, irmãos, que nessa noite a gente possa se lembrar. Quando eu estava aqui meditando no texto, eu gosto sempre de estar olhando as traduções, outras traduções, e olhei na Ara, King James, e todas diziam, lembre-se de onde você caiu, certinho, de onde você caiu. Porém, quando eu fui olhar no grego, eu gosto sempre de dar uma olhada no grego, o que está significando ali, no grego tem uma outra interpretação. Esse de onde, ele atribui não a um lugar, mas a alguém, a um autor. Então, já parou para pensar, então, lembre-se de quem você estava, em quem você estava. Lembre-se quando você tinha prazer de estar com o Pai, de quando você tinha fome de estar com o Pai, sede de estar com o Pai, de quando você não negociava pequenas coisas. Mas uma pequena coisa eu não negocio. De quando você não abria mão de coisas que para Deus importa. De quando outros falavam para você, isso aqui é uma besteira. Isso aqui não é besteira não, isso aqui importa, isso aqui é importante. De quando você não negociava a verdade, de quando você não abria mão da verdade, da palavra de Deus. Então, nessa passagem do filho pródigo, Deus falou no meu coração sobre isso. A gente vê muito a forma abrupta do filho mais novo, né, que faz mais barulho, né, chama mais atenção, mas a forma silenciosa é mais perigosa. Então, irmãos, que nessa noite nós venhamos ter essa sensibilidade de no auto examinarmos e a gente se perguntar, o que eu mudei? O que eu abri mão? Que mínima mudança, coisa pouca, mas que mínima mudança está fazendo essa diferença? De um pouquinho por pouquinho estar saindo da casa do Pai, mesmo estando dentro. Deus chama a sua igreja a se arrepender.
ele diz para lembrar-se de onde, de quem ela estava, e chama ao arrependimento. Todo arrependimento nos leva a Deus. Todo arrependimento vai nos tirar de uma direção errada e nos colocar uma direção certa. O diácono Carlos, até de manhã, ele falou metanoia. Arrependimento é metanoia, é mudar o pensamento. Arrependimento não é somente você entender e deixar nas palavras, ou deixar na teoria. Arrependimento fala de ação. Você muda e você já não faz o oposto, mas faz agora o que é certo. Você não segue o caminho errado, mas agora você trilha o caminho certo. Arrependimento não é só quando você para, olha e identifica o erro. Ah, entendi o erro. Não é isso. É quando você para, olha, identifica o erro, vira e agora segue para Cristo. O arrependimento aqui na igreja de Éfeso é algo que Deus coloca como importante, porque logo mais no texto, ele diz que se não se arrepender, o candelabro será tirado. Mas o interessante dessa palavra é que tanto quando ele fala sobre o esfriamento do amor, abandono do amor, quanto a questão do candelabro, Deus não fala, você perdeu o seu amor. Deus não fala, o candelabro foi tirado, se arrepende que eu vou colocar ele de volta. Ele não fala isso. Ele fala, você abandonou. Quem perde, não sabe onde está. Quem perde, não sabe. Quem abandona, sabe. Está ali, eu só não estou mais com ele ali, mas eu abandonei, eu sei onde ele está. O candelabro não foi tirado, o candelabro está lá. O candelabro está lá. Mas basta a gente se arrepender. Precisamos nos arrepender. O candelabro não foi tirado. Como foi falado aqui hoje na abertura do culto, há óleo disponível. Há óleo disponível nessa noite. Deus quer derramar óleo sobre a sua vida. Deus aqui queria derramar óleo sobre a igreja de Éfeso. Deus aqui queria derramar óleo. O candelabro está na posição dele. Ele não foi retirado, mas se arrependa. Temos que nos arrepender. Temos que voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Pedir mais esse óleo. Eu coloquei aqui 5 dificuldades que podem nos fazer parar e às vezes a gente não conseguir se arrepender. A primeira delas é o orgulho. O orgulho tira a nossa sensibilidade do coração. O orgulho endurece nosso coração. O orgulho faz com que a gente não ouça os outros, não ouça exortações, faz com que a gente não ouça palavras que vêm para o nosso próprio bem. Nosso coração fica endurecido. O orgulho é uma das possíveis causas de às vezes a gente não conseguir se arrepender. Não conseguimos, porque o coração está endurecido. Outra causa também é a racionalização. O que é isso? Racionalização é você tentar encontrar explicações. Ah, não, mas por causa disso, por isso, tem muitas explicações. No quartel tem até uma frase lá que fala que explica, mas não justifica. Tem explicação, mas não justifica. Então a gente tenta achar explicações para o nosso erro. Que é transferir, às vezes, a culpa, né? Adão. Ah, essa foi a mulher que se me desse como companheira. Que é transferir a culpa. Então a gente fica colocando culpa nos outros, achando explicações. Então essa racionalização dificulta para que a gente possa ter o verdadeiro arrependimento. Outra forma também de bloquear esse arrependimento é o costume. O costume é quando nós perdemos o nosso referencial. Toda vez que a gente chega no trabalho, você chegou num trabalho novo, você, obviamente, você vai olhar para alguém que se destaca no trabalho e fala assim, olha, eu tenho que ficar que nem ele. Não sei fazer ainda as coisas direito, mas tenho que ficar que nem ele. Ou seja, você tem um referencial. Mas com o costume do dia a dia, né, você vai começando a pegar o trabalho ali, começando a ficar mais confiante, você perde o referencial e você se acostuma. E aquilo que você tomava como bom, como o referencial bom, você acaba não ligando mais. Então, às vezes, o costume, eu já estou na igreja há 20 anos, há 30, não, eu já conheço isso. Às vezes, o costume é um perigo, irmãos. Porque, às vezes, isso pode estar fazendo a gente perder nosso referencial, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca vai deixar de ser o nosso referencial. Todas as vezes que nós chegamos na igreja, todas as vezes que abrimos nossa Bíblia, todas as vezes que oramos, que jejuamos, Ele tem que ser o nosso referencial. Em Colossenses, hoje, na jornada, falou que tudo subsiste nele. Por meio dele foram criadas
todas as coisas, e para Ele todas as coisas. Cristo é o centro de tudo. Cristo não pode deixar de ser o centro de nada em nossas vidas. Tudo que fazemos, tudo que almejamos é para Ele. O quarto ponto é a perda da sensibilidade espiritual. Hoje em dia a gente vê muitas notícias, né? A gente vê notícias terríveis mesmo, de assassinatos, notícias que impactam a gente. E aí, uma coisa que eu já percebi é que a nossa geração, a minha geração, a gente se sensibiliza com aquilo dali, mas não é um grande choque para a gente, não é algo chocante. Mas quando você vai para umas gerações um pouco mais, né, melhores, se sensibilizam mais. Porque as notícias que nós temos hoje, a facilidade de notícias que nós temos hoje, épocas anteriores, não tinha tanta propagação dessas notícias, ou não tinham acesso a essas notícias. Então, quando nós começamos a nos acostumar com certas coisas, quando nós começamos a achar isso normal, certas práticas, certos vícios, certos costumes, a gente começa a achar normal, a gente começa a perder a sensibilidade do Espírito Santo. Como a gente começa a se afastar de Deus e daquilo que é a verdade, da palavra de Deus, a gente começa a perder sensibilidade. E que sem essa sensibilidade, a gente não consegue enxergar aquilo que nós erramos. A gente não consegue nos arrepender, porque a gente não está sensível a ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus quer falar para nós. E o quinto ponto, e último, é o medo. Satanás, por muitas vezes, quer nos acusar, quer nos envergonhar, quer nos humilhar, quer nos fazer sentir medo de nos arrepender. Começa a colocar várias coisas. Você nunca mais vai conseguir ser como antes. Olha o que você fez, isso não tem perdão. Várias coisas vão bombardeando nossa mente. Tudo isso acontece para travar as nossas vidas e não gerar o arrependimento. E impedir que voltemos ao primeiro amor. E com isso, não tomamos posse da nossa vitória. Mas, irmão, o que eu quero falar para você aqui nessa noite é que mesmo em meio a todas essas dificuldades, mesmo em meio a todas as coisas que passamos, que às vezes nós acreditamos que nem conseguimos superar, eu não vou conseguir ser mais como antes. O que eu quero dizer para você é, nada foi perdido ainda. O candelabro está no lugar dele e o amor está lá. O amor de Deus, o candelabro está lá. Deus está aqui essa noite com óleo disponível para derramar sobre a sua vida. Deus está aqui nesta noite querendo transformar, renovar a sua vida. E o óleo do Senhor está disponível. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, Deus colocou em mim a mensagem que tem em Jonas capítulo 2. Gostaria que os irmãos abrissem, por gentileza? Jonas capítulo 2. Está por aí. Jonas capítulo 2. Guardar um pouquinho os irmãos. Amém, irmão? Acharam? Jonas capítulo 2. Qualquer coisa pode também acompanhar ali no multimídia ali. Vai estar ali o texto. É a colinha ali. Jonas capítulo 2. O título da mensagem diz: A oração de Jonas. E diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo?
As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. E nesse versículo 7 ele declara: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Irmãos, olha que palavra. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. O que o Senhor colocou no meu coração é: eu não conheço o que se passa dentro de você, eu não sei as mazelas que você enfrenta, aquilo que você enfrenta no seu dia a dia, mas quem te conhece está aqui essa noite. O teu Pai está aqui essa noite. Ele conhece tudo que você passa. Ele conhece todas as suas dificuldades. Ele conhece tudo aquilo que é um empecilho para você. Mas Ele quer um relacionamento. Ele quer um relacionamento íntimo. Que nessa noite a gente possa se achegar ao Pai e falar: Senhor, me ajuda nisso. Senhor, eu tenho dificuldade nisso. Se achegue ao Pai. Mas não vá se afastando aos poucos, não. Volte para Ele, se achegue ao perto do Pai. O filho pródigo, quando voltou para a casa do pai, ele disse: Pai, pequei contra os céus, pequei contra Deus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me trate como um escravo agora, pai. Mas qual foi a resposta do pai? Ele colocou agora ele para poder trabalhar na lavoura, vestes novas. Recebeu o filho de braços abertos, com festa. Deus quer colocar vestes novas sobre você, sandálias nos seus pés, um anel no seu dedo. Quer ter uma grande festa. Deus se alegra com o coração arrependido, se alegra com o coração quebrantado. Deus se alegra com alguém que reconhece as próprias falhas e reconhece a dependência nele. Que cada dia a gente não viva com orgulho, que a gente não se acostume com as coisas, que a gente não viva a nossa vida achando que, tá tudo bem, já conheço. Não. Que a gente dependa verdadeiramente de Deus. Que a cada dia a gente possa depender mais e mais e mais e mais de Deus. Que a gente olhe para Deus e veja como nosso melhor amigo. Que a gente olhe para Ele e converse com Ele todas as noites como nosso melhor amigo. Jonas se lembrou do Senhor e se arrependeu. O filho pródigo se lembrou da casa do pai e voltou. Nessa noite, irmãos, Deus está dando uma oportunidade para cada um de nós de se lembrar daquilo que Ele fez, que Ele faz e que Ele há de fazer em nossas vidas. Lembre-se de quando você tinha prazer de estar na casa do Senhor. Lembre-se de onde Deus te tirou. Eu não sei, às vezes Deus te tirou de um hospital, às vezes Deus te tirou de uma boca de fumo, eu não sei. Mas Deus tem uma história com cada um aqui. Lembre-se nessa noite de onde você estava, daquilo que Deus mudou na sua vida. Qual era o seu destino? E Deus mudou ele. Deus está aqui de braços abertos, querendo te receber essa noite. Querendo te dar vestes novas, querendo te restaurar, querendo encher de óleo, para que a chama do seu candelabro não se apague. Então, que nessa noite nós possamos pedir para o Pai: Senhor, me perdoe, Pai. Senhor, me perdoe. Eu quero voltar para perto do Pai. Eu quero voltar ao primeiro amor. Aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé para nós podermos orar? Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar, Deus, ouvindo a tua palavra, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o seu candelabro não foi tirado do lugar, Pai. O Senhor conserva o candelabro, Senhor. O Senhor quer, Deus, que a chama permaneça acesa, Pai. O Senhor quer derramar óleo, Senhor, sobre nossas vidas, Pai.
Deus, nós queremos receber o Teu óleo nesta noite, Senhor. Queremos nos arrepender, Senhor, das nossas más obras, Senhor. Queremos, Senhor, nos arrepender e mudar, Senhor, o nosso caminho, Senhor. Queremos seguir para Ti, Pai. Que o Senhor seja, Senhor, o referencial de nossas vidas hoje e sempre, Pai. Que o Senhor seja, Senhor, a verdade, Senhor, sempre em nossas vidas, Pai. Deus, que a gente não negocie, Pai, coisas simples. Não negocie, Pai, coisas, Deus, que para Ti é importante, Pai. Mas que a gente venha a cada dia, Senhor, nos chegar para mais perto de Ti. Senhor, Pai, que tudo aquilo, Senhor, que no passado foi feito, Senhor, que tentou, Senhor, nos envergonhar, Pai, que isso venha a ser quebrado em nome de Jesus, Pai. Deus, nós sabemos, Senhor, que o Senhor está de braços abertos para nos receber, Pai, com um coração quebrantado, um coração contrito, Pai. Deus, o Senhor quer colocar, Senhor, vestes novas em nossas vidas, Senhor. Quer nos revestir, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, faz algo novo, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, aquele altar, Senhor. Restaura, Senhor, aquilo, Senhor, que fazíamos em nossa casa, Senhor, não fazemos mais, Pai. Restaura, Senhor, o primeiro lugar das nossas vidas, Pai. Restaura, Senhor. Restaura os nossos corações, Pai. Senhor, tira de nós, Senhor, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Senhor, tira de nós tudo aquilo, Senhor, que não provém, Senhor, da Tua palavra, Pai. Deus, e faz-nos lembrar, Senhor. Nos dá, Senhor, lembrança, Senhor, da Tua grandiosidade, Senhor. De onde, Senhor, o Senhor nos tirou, Pai. De onde o Senhor, Deus, nos tirou e onde o Senhor nos colocou, Pai. Que a gente venha, Senhor, a lembrar, Senhor, dos Teus feitos, Senhor. Das Tuas maravilhas, Pai. Deus, que a gente não possa esquecer, Pai, de tudo o que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Deus, traz a lembrança, Deus, traz a lembrança, Senhor, de tudo, Senhor, que o Senhor opera em nossas vidas, Pai. Queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome, Pai. Glorificar o Teu nome, Senhor Jesus Cristo, Pai. Só o Senhor é digno, Senhor, do nosso louvor, Senhor. Só o Senhor é digno, Senhor, da nossa honra, Senhor, do nosso culto, Senhor. Pai, mas nos perdoa, Pai. Senhor, queremos nos humilhar, Senhor, assim como Jonas, Pai, se humilhou, Pai. Senhor, Deus, de dentro, Senhor, das nossas almas, Senhor, do profundo das nossas almas, Senhor, Deus, nós nos lembramos de Ti, Pai. De quem o Senhor é, Pai, de quem o Senhor é, do que o Senhor fez, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é nosso Deus, é aquele que se entregou por nós, mesmo não merecendo, Senhor. O Senhor se entregou por nós, Senhor, naquela cruz, Pai. Senhor, o Senhor derramou o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Derramou, Senhor, o óleo sobre nossas vidas, Senhor. Nos reconciliou com o Pai, Senhor. Deus, hoje temos acesso livre ao Pai mediante a Tua cruz, Pai. Senhor, nós somos eternamente, Senhor, devedores de Ti, Pai. Somos gratos, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor fez por nós, Senhor. Deus, mas quebranta os nossos corações, Senhor. Deus, quebranta, Senhor. Tira, Senhor, todo o orgulho, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que bloqueia, Senhor, para que nós possamos nos arrepender, Pai. Deus, e faz tudo de novo, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Aquilo, Senhor, que um dia já foi. Restaura, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos, Senhor, no Teu Espírito, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Que esse retiro, Senhor, seja marcado, Senhor, por um arrependimento verdadeiro, Pai. Seja marcado, Senhor, por um arrependimento, não, Senhor, de falsidade, Senhor, mas que seja um arrependimento, Senhor, onde venha haver mudança de fato. Que outros, Senhor, possam olhar para nós e ver, Senhor, Deus mudou, Senhor. Deus mudou ele, Deus mudou ela, Senhor. Deus, que nossa vida, Senhor, venha ser transformada, Senhor, e que venha impactar também outras pessoas, Pai. Venha, Senhor, a ser, Deus, luz para esse mundo, Senhor, assim como o Senhor nos chamou para ser, Pai. Mas para isso, Senhor, transforma nossos corações, Pai. Transforma nossa mente. Tira, Senhor, todo pensamento, Senhor, que enganoso, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que não procede da Tua palavra, Pai. Tira, Senhor, toda a maldição, Senhor, das nossas vidas, Pai. Senhor, restaura e faz tudo de novo, Pai. Queremos voltar, Senhor, ao primeiro amor. Queremos voltar, Senhor, a ter prazer, Senhor, de estar na casa do Pai, Senhor. Deus, nós queremos ter prazer em estar contigo, Senhor. O Senhor é tudo, Senhor, para nós, Pai. Nada sem o Senhor faz sentido nessa vida, Pai. Nada sem a Tua essência, sem a Tua palavra faz sentido nessa vida, Pai. Nós queremos, Senhor, declarar nossa dependência, Senhor. Estamos dependentes de Ti, Pai. Deus, independente de Ti, Pai. Aleluia, Pai. Seja glorificado o Seu nome, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.